aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. A vida de cada um de nós, ela é um constante aprendizado. Tanto vocês que aqui estão, quanto você que está conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. Nascemos aprendendo e morremos aprendendo, ininterruptamente. E a princípio parece sem sentido isso que pontuo logo no início dessa reflexão, mas não é. O que nós aprendemos da vida e na vida nos enriquece. E a partir das escolhas que fazemos, empobrecemos ou não. Isso se dá com uma coisa tão palpável. Porque isso também não se daria num caminho de conhecimento e de relação com nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos pessoas de 70 anos que, por circunstâncias da história, por dificuldades, olham para nosso Senhor e não conseguem se relacionar com Ele de uma maneira profunda e rica, porque estão lá atrás, num relacionamento como se, com as devidas aspas, como se fossem pessoas de 7, 8 anos. Não é raro nós escutarmos algumas pessoas que falam de nosso Senhor como se falassem como quem escutou há muito tempo. Um exemplo disso: Deus nos castigará, ou Deus nos abandona, Deus nos dá se nós fizermos. Isso não é uma culpa de ninguém, mas há uma evidência de que é preciso deixar com que o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo cresça também em nós. E ontem, o Papa Francisco, instituindo um ministério, como existe o ministro leitor, o ministro acólito, o catequista, como um ministério tão importante, porque o catequista é aquele que ajuda a pessoa a aprofundar e a amadurecer o seu relacionamento com Jesus Cristo. Infelizmente, nós pensamos que catequese é para criança, né? Pode balançar, é. E, na verdade, a catequese
como o nosso processo de amadurecimento e de aprendizado na vida se dá do momento que nasce até o momento que se morre. Nós aprendemos muito, inclusive no período que estamos no colo dos pais. E provavelmente já surgiu uma pergunta: e por que o padre está falando isso? Porque me veio justamente essa imagem na narrativa da chegada de Paulo em Atenas, que tinha um público que não poderia entender se ele falasse como falava para o povo judeu. Ou, para ficar mais claro, como quando nós recebemos um técnico em casa e ele começa a explicar alguns problemas. Aí, se ele sabe alguns nomes diferentes, ele começa a falar umas coisas que a gente vira e fala assim: agora fala para eu entender. Já tiveram essa experiência? Ele fala, e você fica assim. Às vezes, quando nós estamos em reuniões e o pessoal da parte administrativa começa a falar dentro dos termos que eles usam lá, eu falo assim: agora fala para eu entender. Paulo chega a Atenas e ele procura um modo de anunciar Jesus Cristo, de modo com que aqueles homens e aquelas mulheres entendam. Ele não muda o Evangelho. Ele não muda o rosto de Jesus Cristo, como muitos costumam fazer e costumavam. Ele chega para falar de Jesus Cristo, mas primeiro ele fala de uma coisa que é muito palpável para eles, que era o quê? Eles tinham dentro do aerópago um monte de imagens, mas tinham um espaço vazio. Eles tinham medo de deixar de cultuar algum Deus que existisse. Por isso colocavam aquele Deus que é desconhecido. E ele pega justamente esse ponto para mostrar: o Deus que vocês realmente não conhecem é o Deus que veio ao nosso encontro, caminhou conosco, sofreu, morreu e ressuscitou. E é esse Deus que agora anuncio a vocês, porque Ele não olha a vocês simplesmente como pedaços de carne. Ele olha a vocês como pessoas, com uma história e com um horizonte a ser alcançado. E Ele quer participar com vocês desse horizonte. Alguns acolheram, outros não. Mas quem disse que todos deveriam acolher? Jesus nunca se impôs, Ele se propôs, Ele se apresentou. E cabe a nós termos a consciência de que devemos propor Jesus às pessoas, propor o seu Evangelho, propor a sua vida. E olharmos que existem muitos que realmente são incoerentes com o Evangelho. Alguns porque não entenderam exatamente qual é a relação que se estabelece com ele na vida. E aí vivem a vida como se pode. E justifica-se tudo. Justifica-se tudo. Da omissão ao assassinato, em alguns casos por uma manipulação da Escritura, alguns casos por uma manipulação verbal, por articulações muito bem feitas, mas que no fundo não condizem com aquilo que o Senhor apresentou. O que nós temos no nosso tempo não são pessoas que não têm fé, não são cristãos simplesmente negligentes. São algumas pessoas que não sabem o que significa realmente seguir Jesus Cristo. São muito bons para pensar o Senhor aqui, no cérebro, mas não deixam com que Ele chegue no mais profundo do seu ser, no coração.
O nosso caminho é propor Jesus Cristo. E também é importante que, como nós precisamos amadurecer, do nascer até o morrer, que nós também possamos dar espaço para aprender mais sobre Jesus Cristo. Sobre Ele e sob Ele. Sobre Ele, porque para falarmos com qualidade dEle. Não só falarmos com qualidade, mas para testemunharmos a Ele pelos nossos gestos, pelo nosso jeito de ser às outras pessoas. Mas tudo contando com a graça dEle. Porque qual de nós é capaz sozinho? Desde o início da igreja, nenhum homem conseguiu falar de Jesus Cristo só por seus próprios méritos. Porque existem circunstâncias que exigem de nós a capacidade de pensar, e agora, se Jesus estivesse aqui, o que Ele faria nesse momento? E nós temos algumas tentações. A primeira é de falarmos de Jesus de modo com que a gente fique bem na fita, agrade as pessoas. E, infelizmente, algumas coisas não condizem com a dignidade humana. Algumas vezes nós somos tentados a também falarmos dele de um modo tão rígido, tão fechado, que ninguém quer seguir a um homem que seja simplesmente a proibição. E deixamos de falar dele como aquele que, ao entrar na nossa história, pega a nossa vida, coloca em nossas mãos, nos dá a liberdade e diz: cuida. Mas cuida porque é a única coisa que você tem agora. É a única coisa que tem e que provavelmente significará aquilo que estará na sua certidão de óbito, a sua história. Cuida. E faça com que ela valha tanto que ela seja a expressão de um esplendor que ultrapassa a mesquinhez ou a solidariedade. Que ela ultrapassa a lei ou o simples fato de fazer o que se quer. Que signifique respeito, amor. Que ela signifique o quanto cada um de nós é desejado, amado e buscado. Quando se descobre isso, a gente pode falar dele de uma maneira mais viva. Por isso eu acho tão importante a imagem de Paulo hoje, à luz do Evangelho. O Espírito conduz a Igreja de Cristo para falar aos homens do tempo de hoje sobre o Evangelho. Para falar de Jesus Cristo, debaixo da graça dele. E não do que se ouviu falar, mas do que se experimentou. Num processo contínuo de amadurecimento. Como nós temos que amadurecer na vida, precisamos amadurecer na fé. Qual de nós está disposto a fazer isso? Para falar com verdade, com honestidade e com qualidade daquele que deu a vida por nós, a homens e mulheres que buscam ainda um motivo para viver. Qual de nós está disposto a isso?